Cada vez mais essa região da Vale tem que ser levada a sério. A gente está muito perto de confirmar esse fundo. Quem estiver dormindo vai perder uma ótima oportunidade com um preço-alvo muito interessante. Então vale a pena ficar atento aí no cenário que a gente vai trazer hoje. A gente quase teve uma confirmação na semana passada. Então vamos seguir de olho porque tem muita oportunidade na ação nessa região, tá? A gente vai ver todos os pontos no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise da Vale. Vale 3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, vamos entender essa tendência, se finalmente a gente vai reverter, se vale a pena comprar, vale a pena vender, vamos entender todos esses pontos. A gente está em cima de uma região importante, a gente deixou um candle muito interessante na semana retrasada, tá? Então o gráfico está nos apontando muita oportunidade aqui, então vale a pena ficar de olho porque um rompimento dessa estrutura vai trazer muitas oportunidades e, na minha leitura, vale a pena sim investir nas ações da Vale. Tá? Vamos entender tudo isso ponto a ponto. Primeiro, vamos, como sempre, se inscrever no nosso canal de criptomoedas. No final do vídeo vai aparecer o link aí do nosso canal. Se inscreve, dá aquela força e também vocês ficam dentro do mercado que vai subir demais. Quem não está aproveitando e não está acompanhando o mercado cripto vai perder boas oportunidades e vai ficar mais duas análises que eu acredito que sejam muito importantes para vocês olharem. Tem muita oportunidade na bolsa, a gente pode estar formando fundo nessa semana já com uma boa confirmação. Então fiquem de olho aí nas outras ações que também merecem a atenção de vocês, tá? Vai ficar no final do vídeo. Beleza? Então vamos lá. Gráfico semanal da Vale, o que a gente tem de importante aqui? Seguimos dentro dessa formação desse triângulo, tá? A gente tem já o terceiro toque aqui. A gente deixou, como eu falei aqui na semana retrasada, esse belíssimo doji aqui na semana do dia 10 de junho, justamente testando o que? A mediana dessa acumulação aqui, onde a gente vê o maior volume de negociação do período, onde a gente tem também esse outro fundo anterior aqui dos 59, 60 reais, que é um valor redondo, né, valor psicológico muito forte, e na semana passada a gente quase fechou acima desse doji, que já seria um gatilho bem interessante pela minha estratégia, mas agora também a gente já tem um sinal melhor ainda, eu acredito, mais confiável. E se a gente romper essa estrutura, a gente já deve seguir aí o nosso caminho de tendência de alta de longo prazo em direção ao nosso preço-alvo. Tá? Então, segue de olho nessa região dos 60, segue sendo uma ótima oportunidade. E vamos ver agora o que a gente precisa para justamente confirmar. Porque a gente tem ainda um gap no diário um pouco mais abaixo, mas pelo cenário pode ser que a gente não volte para fechar, tá? Mas vamos ver isso aí ponto a ponto. No semanal, então, a gente segue, ó, testando essa reta, como eu falei no início, aqui no 60, e a faixa entre 60 e 65 é a nossa região de acumulação e de indecisão do mercado ainda, tá? O mercado tá indeciso, ele não decidiu ainda se a gente vai perder esse fundo dos 60 ou conseguir romper os 65, então isso ainda deixa uma margem de erro aí muito grande, embora ainda seja uma ótima oportunidade nessa faixa, tá? A gente tem aqui aquele gap no diário, justamente na região dos 58 aqui, ó, a gente tem um pequeno gapzinho ainda para ser fechado, mas claro que a perda dessa região dos 60 já ficaria um pouquinho estranho, não seria o ideal a gente perder essa região, mas não dá para descartar ainda, a gente pode vir fechar esse gap e aí a gente teria que ficar de olho na reação do preço após esse fechamento de gap, tá? Porque a gente fecharia um perderia, né, uma região muito importante do gráfico aqui do semanal. Beleza? Então, a partir desses pontos, a gente já consegue traçar alguns cenários, já consegue ver o gatilho que a gente precisa para realmente ver alta nas ações da Vale no longo prazo. E é o que falta aí na minha estratégia, na minha leitura, para a gente conseguir finalmente destravar essa região e seguir subindo. Beleza? Só isso a gente continuar aí seguindo firme na nossa campanha. 10 mil inscritos até o fim do ano. Me ajudem a bater essa meta e vocês vão poder me conhecer. Vou botar a cara aí no canal, trazer mais credibilidade para nossas análises. Eu sei que isso é preciso e é importante. Tudo que eu peço é que vocês me ajudem a chegar nesses 10 mil inscritos. A gente tem mais de 9.200 espectadores recorrentes. Então, se tocar aí no coração de todo mundo, se inscrever, confere também se está inscrito. Às vezes pensa que está inscrito e não está. Deixa um like, deixa um comentário. Isso ajuda muito aí o nosso alcance para a gente bater essa meta até o final do ano, tá? Assim que a gente chegar nesses 10 mil inscritos, vocês já vão ter que me aguentar todo santo dia na tela
de vocês, tá? Não vou incomodar muito com a área de membros, tem botão aí embaixo, olha os benefícios. O nosso curso, para quem quer entender como usar o gráfico para investir a longo prazo, também tem no primeiro link da descrição. Vamos focar aí 10 mil inscritos até o final do ano. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Vocês não sabem o quanto ajuda para o crescimento do canal. Também já escreve os parentes, o cachorro, escreve todo mundo aí. Isso ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. O que a gente pode usar de gatilhos aqui então para as ações da Vale para essa semana? Primeiramente, a gente precisa, ó, a gente for ver, acho que a gente até fechou esse gap, mas pelo semanal, eu acredito que a gente vai ter o melhor cenário para poder trabalhar aqui. Tá? Então, primeiramente, para a gente pensar em alta, com essa formação atual que a gente está agora, a gente precisa, pela minha leitura, romper o candle da semana passada. Tá? A gente rompendo aqui o 61. Eu boto 62, né? Porque eu gosto muito de número redondo. Então eu acabo usando gatilhos no número redondo. Então eu vou usar essa linhazinha que a gente tem aqui, que é o 62, tá? Então a gente rompendo o 62. Na minha visão, acaba essa dúvida de cenário de alta ou de baixa. A gente vai fazer o quê? Um fundo duplo nos R$ 60. A gente vai fazer um segundo teste nessa linha de tendência de alta da formação do nosso triângulo. A gente vai romper uma estrutura aqui de fundo bem interessante com um doji que a gente teve na semana do 10 de junho. Isso aí deve trazer uma boa liquidez compradora para a ação da Vale. Tá? Então aí, na minha visão, já vira uma ótima oportunidade, embora eu ainda acredite que mesmo assim ainda vale a pena investir, mas questão de gráfico, a gente teria uma confirmação rompendo essa região dos 62 e aí a gente poderia abrir espaço para a nossa alta mais forte. Lembrando que para a gente desfazer toda essa leitura, a gente precisaria perder esses R$ 56. Tá? E por enquanto eu vejo assim, uma possibilidade muito baixa de perder essa região. Realmente a gente está numa estrutura bem fechada aqui de pelo menos de consolidação. Então eu acredito aí que a gente tem mais um movimento pelo menos para cima. E vai depender desse movimento para a gente fechar aí o nosso cenário de alta. Tá? Então eu acredito muito pouco que a gente vai perder esse 56. E aí a gente teria justamente a confirmação desse 62 como a reversão para alta. A gente trabalharia primeiro com o alvo justamente aqui nos R$ 70, que é a projeção desse movimento aqui para cima. E aí sim, aqui que a gente teria que ficar atento no que iria acontecer aqui nesse 70, porque eu acredito que a gente deve romper essa estrutura e tocar lá o topo desse triângulo aqui, dessa formação do semanal. E aí a gente vê o nosso alvo final lá nos R$ 87, onde a gente vai ver o mercado se ele vai se decidir para cima ou voltar para dentro dessa grande consolidação, tá? Mas na minha leitura vale muito a pena, tem que ficar atento nas ações da Vale, tem muito potencial aqui na ação, beleza, pessoal? Dê uma olhada nas outras duas ações que vai aparecer aí também, é importante vocês olharem. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de criptomoedas também, beleza? Valeu!